A paz do Senhor, querido irmão. Estamos mais uma vez aqui para o estudo da EBD, neste domingo 28 de junho de 2020, o estudo 29, né? Estamos aí numa reta final do primeira revista nossa de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar Atos 12, de 1 a 4, perseguição do poder político à igreja, tá? Eu quero trazer nesta manhã Atos 12, de 1 a 4, dentro dessa perseguição do poder político à igreja. Tá bom? Vamos na leitura para nossa reflexão nesta manhã de domingo. Diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-los a julgamento público depois da Páscoa. Que o Senhor abençoe essa palavra e o nosso estudo nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui juntos para o estudo da Tua palavra neste domingo, um dia que nós separamos para estarmos lendo a Tua palavra, estarmos em sintonia, estarmos de alguma maneira próximos aos nossos irmãos através da ministração da Escola Bíblica Dominical. Pedimos ao Senhor a mais ricas bênçãos para aqueles irmãos nossos que estão enfermos, incluindo nosso querido irmão Valmir, que o Senhor possa continuar cuidando dele. Nós cremos no poder do Senhor e que o Senhor pode restabelecer a saúde dele. Pedimos por demais irmãos enfermos, irmãos fracos na fé. Pedimos ao Senhor que continue abençoando a Tua igreja, aqueles que proclamam o Teu nome em espírito e em verdade. Pedimos a bênção especial por essa nação, pelos nossos governantes, e que tudo contribua para o bem daqueles que amam o Senhor. Muito obrigado por mais uma semana e por essa que se inicia. E nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, vamos aqui entender um pouco desse capítulo 12, nessa questão dessa revista nossa, da primeira. Aliás, você que tem a revista, você pode acompanhar na sua casa aí, para ter mais informações. E você que não possui, você pode entrar então no blog, né, Vida Cristã Sempre, e lá você terá muitas informações, muitos estudos para a edificação da sua vida. Encontrará também este estudo lá, tá bom? Então, meu querido, olha só, o ano aí é 41, né? Depois de Cristo, ou ano domínio, né, que é o domínio de Roma. Então aí nós estamos falando em Atos capítulo 12, no ano de 41, no governo lá da Judéia e arredores da Judéia, que era Herodes Agripa I, tá? Então é Herodes Agripa I que reinou naquela região por cerca de 3 anos. Ele reinou de 41 a 43. Essa é a informação que nós temos. Ele é um judeu, na verdade, né? Herodes Agripa I é um judeu ritualista e um homem patriota, zeloso das práticas religiosas. Ele era um judeu, então, aí, que zelava nas práticas religiosas. O cristianismo, então, nesse contexto, avançava, e esse avanço, então, foi que motivou algumas atitudes de Herodes, que via então no cristianismo um rival poderoso, que poderia então atrapalhar os planos dos judeus no domínio religioso e também um domínio político. Lembrando que havia
nesse contexto aqui, um envolvimento muito grande entre política e religião. Tá? Nesses versículos, então, que nós acabamos de ler, versículo 1, 2, 3 e 4, nós iremos estudar nesta manhã, nós pontuaremos 4 destaques, tá? Nesta manhã, para a nossa reflexão nesse domingo, dia 28. 4 destaques, tá? Eu quero falar nesta manhã, para que a gente possa ter uma visão panorâmica do estudo desta manhã. Primeiro, versículo 1. Nesta ocasião, ou seja, ano 41, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Ora, o texto já é direto e objetivo quanto à realidade do cristianismo, ok? Olha só, Herodes era um judeu zeloso, né? Ritualístico, e é interessante, o que está acontecendo? Está acontecendo um avanço do cristianismo. Ora, ele era judeu, de repente surge dentro do judaísmo o cristianismo, ou seja, a promessa se realiza em Cristo, a promessa do Messias, e aí eles rejeitam o Messias, e com a rejeição, aqueles que aceitaram o Messias, né, começam a crescer, a avançar, né, e há uma queda do judaísmo nesse contexto. Por quê? Porque o cristianismo avança. Na verdade, nós falamos que é os judeus messiânicos, ou aqueles judeus que entenderam, aceitaram Jesus Cristo, o Messias, como enviado, e aí passou a crescer, uma crescente o cristianismo. E aí, sendo Herodes Agripa I, judeu, ritualista, praticante, religioso, é claro, ele ficou temeroso com o avanço do cristianismo. Não aceitando o Jesus, eles continuaram no judaísmo, e aí então começa então a acontecer muitas coisas, né? Dentre elas, ele começou a prender alguns que pertenciam à igreja. Primeiro ponto, ele a pressionar, forçando-os a recuar, até mesmo renunciar. Ou seja, nesse primeiro momento aqui, ele faz questão de pressionar, forçando-os a recuar e até mesmo renunciar. O que de fato, meu querido, não aconteceu. Tá? Então, esse primeiro ponto, qual era a intenção de Herodes? Pressionar, forçando-os então, forçando os que estavam se convertendo ao cristianismo, forçando-os a recuar ou até mesmo renunciar. O que não aconteceu. Não acontecendo, o que ele fez? Ele começa então a perseguir aqueles que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Inicialmente maltratá-los. Tá? Para que eles pudessem recuar ou até mesmo renunciar. Mas o que aconteceu foi, de fato, que quanto mais o cristianismo era perseguido, mais crescia. Aliás, deixa eu contar, ao longo da história, pelo menos os 3 primeiros séculos da era cristã, foi sempre de perseguição, e foi um período de grande avanço do cristianismo. O cristianismo se expandiu muito mais por conta da perseguição. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, porque o Senhor sempre estava com eles. É muito importante nós sabermos desse detalhe. Depois teve o período, né, das trevas, que foi o período onde por 1000 anos a igreja se aliou ao Estado. Vocês sabem disso, a partir do Edito de Milão, principalmente de Constantino, lá em 325. E o que acontece? Houve esse período de paz, né? Quando no século XVI, principalmente a partir da Reforma, retornou novamente às grandes perseguições. É muito interessante, quem estuda um pouco história sabe do que eu estou dizendo. Começam as grandes perseguições da Igreja Católica Apostólica Romana contra
agora os protestantes, e houve grande perseguição e muitas mortes aconteceram. Então a igreja, ela é de fato marcada por grandes perseguições. Aqui não seria diferente. Aqui não seria diferente, porque é uma batalha, é uma luta o cristianismo, né? Nós sabemos dessa realidade. O que Herodes fez aqui, na verdade, lá no ano 41, é de alguma maneira forçar o cristianismo a recuar, ou até mesmo eles renunciarem ao cristianismo. O que não aconteceu, foi muito mais ao contrário que isso, né? Por isso, diz o texto, que ele então prendia alguns que pertenciam à igreja, né, com a intenção de maltratá-los, para ver se eles desistiam, recuavam, renunciavam o evangelho, as boas notícias do reino trazidas por Jesus Cristo, pelos apóstolos, e não conseguiram. Você sabe que isso é uma realidade muito importante de sabermos, não é? Então fica aqui nosso primeiro destaque. Herodes fez pressionar e forçar os crentes a recuar, até mesmo renunciar o evangelho. O segundo destaque que eu quero dar, logicamente, está lá no versículo 2, o versículo 1, então, começa a perseguição maltratando os crentes. O segundo, versículo 2, diz assim: e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Primeiro, nós vimos lá, ele quis maltratar para ver se o negócio, né, se eles desistiam, se eles recuavam. Segundo momento, Herodes manda então matar a espada o primeiro mártir que nós conhecemos, né? Tiago, irmão de João. Tirando a questão de Estevão, este discípulo, Tiago, né, foi o primeiro mártir da igreja. Aliás, foi o primeiro mártir da igreja mesmo, né? Foi no ano 41. Segundo, causar um forte impacto. Herodes queria causar um forte impacto à fé, matando um discípulo. Ora, como é que você faz quando você pressiona, pensando dessa forma, né, humanamente falando, quando você tem o poder na mão, pressiona alguém para que ela recue, ele não recua. O que acontece? Segundo momento, o Herodes Agripa primeiro falou: peraí, não estão recuando, estão avançando. O que ele fez? Matou Tiago, o irmão de João. O que ele quis fazer? Causar um forte impacto à fé, matando um discípulo. Isso, ao longo da história, é algo que, de fato, todos fizeram. Era usar da força, no primeiro momento, de um aviso mais rude, de uma ameaça, né? Depois, não atendendo a essas ameaças, o povo continuando firme no Senhor, no Evangelho. O segundo passo, sempre foi assim ao longo da história, era tirar a vida de alguém. No caso aqui, Tiago foi morto à espada, a mando do governador Herodes Agripa I. Já que ele era um judeu e estava perdendo espaço o judaísmo para o cristianismo, então a ameaça não adiantou, bater apenas não adiantou, e aqui ele manda então matar a espada Tiago, e esse foi o primeiro mártir que nós conhecemos, e ele causou então com essa morte um forte impacto à fé, matando um discípulo. Porém, sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Ele achou que com a morte de Tiago, a igreja ia passar a se esfriar, a fé diminuir, as pessoas recuarem, as pessoas deixarem o cristianismo. Foi um tiro, como diz as pessoas por aí, foi um tiro no pé. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Eu não sei por que as pessoas ainda não entenderam isso.
A história da igreja cristã sempre foi a mesma. Quanto mais perseguição, mais crescimento. Sempre foi assim. A igreja é igual massa de pão, meu querido irmão. Aprenda isso, ouvinte, querido irmão. A igreja é igual massa de pão. Quanto mais você amassa, bate no pão, mais bonito, mais firme ele vai ficar. Não tem jeito. A história mostra isso. As perseguições da igreja sempre foram marcadas por crescimento. E as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender isso. Não adianta você matar alguém achando que vai causar um forte impacto e as pessoas irão deixar de ser crentes. Os lugares onde o cristianismo mais cresce no mundo são em lugares onde as pessoas são perseguidas. Isto é a história da igreja. E assim nós devemos entender. Então, o que aconteceu? Vamos pressionar, não adiantou. Vamos matar, não adiantou. A igreja continuou o seu curso ao longo da história. Um curso de crescimento. Nós estamos falando aqui do ano 41, primeiro século. Nós estamos no século 21. A igreja continua firme e forte, crescendo para a glória de Deus. Não adianta. Não adianta, meu querido irmão, querer bater ou matar ou destruir. A igreja sempre permanecerá firmada, fincada, alicerçada no Evangelho vivo de Jesus. Mas tem um terceiro destaque que eu quero dar para os irmãos nessa manhã. Versículo 3 diz assim: vendo que isso, na verdade que Herodes, vendo que isso agradava aos judeus, agradou aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Bom, ele avisou, ele maltratou, ele matou Tiago, e agora ele viu que com essas atitudes ele agradava os judeus. Ele era judeu também, ele agradava os judeus. Aí ele pegou essa brecha para levar isto à política. Terceiro, Herodes Agripa I usa o poder político para benefício do judaísmo. Olha só, agora ele viu um trampolim, uma oportunidade, de ficar bonito na foto, como diz o povo, de se dar bem com essa oportunidade, inclusive se dar bem politicamente, perseguindo, prendendo e matando. Uma oportunidade ele achou, Herodes Agripa I. Portanto que, como os judeus se agradou das atitudes dele, maltratando e matando, agora ele falou, agora eu vou fazer isso mais ainda, porque eu estou agradando. Medo de perder politicamente, medo de perder o governo, a Judéia, ele estava sendo governada por ele, de perder território, por conta do grande crescimento do cristianismo. Então o que ele fez? Bom, aqui, lembrando os irmãos que sempre o judaísmo andou muito perto com o governo, O judaísmo sempre houve espaço no governo, na parte política, Aliás, tinha os partidos políticos também. O judeu era considerado, inclusive, como um partido político também. E o que aconteceu? Vendo que ele agradou os judeus, quando ele matou e perseguiu, ele então agora continuou fazendo. Então ele viu aí uma oportunidade de crescimento do nome dele, poder político, porque os judeus eram uma grande parcela, da população. Então ele viu uma oportunidade de crescer politicamente, para benefício então inclusive do judaísmo. Então, vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu. O que ele fez agora? Prendeu Pedro. Prendeu Pedro durante a festa dos pães
sem fermento. Quer dizer, se eu puder ter uma vantagem política levando alguém ao cárcere, eu vou fazer, né? Então, esse é um grande problema, né? Um grande desafio de todas as gerações. A questão da política, né? A questão do governo, né? A questão do poder que muitas vezes nós, como crentes, temos politicamente e não usamos em nosso favor. Ele usou o poder político para benefício do judaísmo, né? Nós somos, meus queridos, uma grande massa que podemos fazer a diferença politicamente e muitas vezes não usamos essas ferramentas que temos em nossas mãos. Tá? Então é muito importante também nós prestarmos um pouquinho de atenção nisso. Ele, a hora que viu que os judeus ficaram do lado dele, que ele tinha como tirar uma vantagem sobre isso, ele prosseguiu prendendo Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Também um medo, né? Um medo do grande avanço, do grande crescimento, né? Dos crentes. Havia muito crescimento de número de pessoas, de conversões do judaísmo ao cristianismo. Havia muitas pessoas deixando o judaísmo e indo para o cristianismo. E aí o que aconteceu? Herodes Agripa era judeu, era religioso, né? Era zeloso, inclusive, pela lei. E o que ele fez? Bom, eu vou eliminar meus inimigos. Porque para ele o cristianismo era uma nova religião que era rival, né? Que se tornou rival. Então eu vou prender alguns, eu vou matar outros, para que esse segundo pensamento dele, movimento, pudesse se esfriar e acabar. Bom, nós sabemos que isso não aconteceu. Nós sabemos que isso não aconteceu. Muito ao contrário, o Evangelho só avançou, né? O Evangelho só se desenvolveu e só cresceu nesse período. Bom, temos um quarto momento aqui para nós destacarmos nessa manhã. O quarto destaque que eu quero dar é o versículo 4, né? O versículo 1, 2 e 3 e agora no versículo 4. Diz assim: tendo-o prendido, e aí no caso Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público logo depois aí da Páscoa. Quarto destaque que eu quero dar nessa manhã. Pedro se torna um preso político e religioso. O que havia feito Pedro? O que havia feito Pedro? Nada. Apenas demonstrava a sua confissão de fé. Apenas vivia a nova vida em Cristo. E aí, meu querido, quando ele é preso, ele não é preso porque é um criminoso. Pedro é preso político. Há uma grande diferença entre um preso político e um preso que é um criminoso. Não é? Então, quando alguém, presta atenção no que eu vou falar aqui, quando alguém é preso por conta de política, ele não é um criminoso, é um preso político. Tá? Agora, quando a pessoa é presa por um crime que cometeu, aí é diferente. Pedro aqui foi preso como um preso político e religioso, né? Por quê? Porque eles se tornaram, os crentes, uma ameaça ao Império Romano. E aí, quando eu me sinto ameaçado, eu tenho que jogar, no caso aqui de Herodes Agripa I, todas as cartas. E quais eram essas cartas que ele tinha na mão? Para me barrar o crescimento e desenvolvimento, eu vou começar a prender e matar pessoas. Sabe o que aconteceu, querido? Só para que você entenda como é que é esse negócio. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, mais a igreja se expandia, mais a igreja alcançava todos os cantos dos países que estavam ao redor.
chegando a alcançar toda a Ásia, chegando a alcançar parte da Europa. No final, o Evangelho alcançou o mundo inteiro. Quanto mais perseguidos somos, mais crescemos. E aí Pedro se torna, então, um preso político. Isso significa que nem todo aquele que está preso é um criminoso, pode ser preso político ou por engano. Isso aqui é para a gente pensar. E outra coisa, quantos presos religiosos nós temos? Só para que você possa saber, na China, infelizmente na China, milhares de cristãos estão presos por conta da proclamação do Evangelho. Recentemente, templos estão sendo destruídos, derrubados, por conta da fé cristã na China. Em tanto quanto em outros lugares, irmãos estão sendo presos, maltratados e até mortos por conta do Evangelho. Mas não quer dizer que esses irmãos estão presos por serem criminosos, mas estão presos por conta da política e da fé da religião. Então é muito importante nós sabermos disso. Se tivermos, preste atenção, meu querido, se tivermos que ser presos por conta do Evangelho, nós seremos e não renunciaremos à fé. Então, que sejamos presos políticos, que sejamos presos religiosos, mas não deixaremos de expor o verdadeiro Evangelho, de confessar a nossa fé, de confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Que fica aqui uma lição nesta manhã. A igreja sempre será perseguida. A igreja sempre permanecerá. A igreja sempre avançará. Porque a igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoe nessa manhã. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais essa lição, que possamos colocar em prática em nossa vida, que possamos insistir e persistir firmados no Senhor, no Evangelho vivo de Jesus, e que nada possa, ó Deus, tirar de nós, nada possa tirar de nós essa fé que o Senhor gerou em nós. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Deus nos abençoe nesta manhã, até a noite, se Deus assim quiser.